Paz do Senhor, meu irmão, que o evangelista Miguel de Souza, trazendo sempre uma mensagem de coração de Deus para o teu coração. Será que quando você olha para a sua esposa, você vê ela como uma mulher de Deus? Será que quando você olha para o seu marido, você ele como homem de Deus? Eu espero que isso esteja acontecendo. Paulo diz em Coríntios que os homens nos reconheçam o nosso ministério, que você possa reconhecer a oportunidade que Deus te dá para você ser casada com uma serva do Senhor e você ser casado com um homem de Deus. O texto em apreço está aqui no livro de Romanos, na carta do amado irmão Paulo, Romanos capítulo 10, e o versículo 2. Eu vou ler esse versículo, vou tirar apenas duas palavras desse versículo e vou tecer um breve comentário, porque esse capítulo aqui vai nos transportar para o capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus. Vamos ler aqui o texto sagrado que diz assim, Romanos 10, o verso 2, porque dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Lerei mais uma vez, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Queria prender a sua atenção para duas palavras deste texto, a palavra zelo e a palavra entendimento, né? Palavras bem comuns do nosso dia a dia. Eu até anotei, fiz uma colinha aqui do dicionário sobre zelo, quer dizer, no sinônimo, ciúme, aquele cuidado, não aquele ciúme que o marido tem da esposa, algo insuportável. Isso aqui nós estamos falando das coisas divinas, né? Aquele ciúme. A palavra zelo quer dizer dedicação, pessoa dedicada, cuidadoso, uma pessoa que trabalha numa empresa e ele é pontual, não é isso? Não chega atrasado. Então essa é uma pessoa que tem um zelo, né? Você vê as mulheres caprichosas, né, dentro de casa, zelosas, né? Então essa palavra é bem conhecida entre nós. A outra palavra também que quero chamar a sua atenção é sobre entendimento. Pessoa que tem entendimento é uma pessoa que tem compreensão, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem talento, uma pessoa que tem juízo, uma pessoa que tem entendimento. Se você for falar, por exemplo, sobre entendimento, fala de conhecimento, certo? Se você vier conversar comigo sobre o assunto de panificação, como eu sou padeiro, eu entendo do assunto de padaria. Mas se você já me levar para uma farmácia, farmacêutico, já não entendo nada. Então não adianta ter até o zelo, mas não ter o entendimento, não consigo entender, porque não é a minha área, né? Só que eu quero transportar você aqui para o lado espiritual. Estou pegando as coisas naturais, transportando você para o lado espiritual. Então vamos ver neste texto aqui 4 classes de pessoa. Em uma dessas 4 classes você está incluído, né? Primeira classe de pessoas é aquela pessoa que não tem o zelo e nem tem o entendimento. Tem pessoas que não têm zelo e nem têm entendimento. Essa parábola aqui do capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus no capítulo 13, ele diz que Jesus inicia uma parábola, uma série de parábolas, e entre elas, eis que o semeador saiu a semear, né? E a primeira medida de semente caiu à beira do caminho. Você vê que ela caiu à beira do caminho, mas não chegou nem a brotar, porque as aves vieram e comeram-na. No versículo 19, Jesus vai dar o esclarecimento dessa parábola. Essa pessoa aqui é aquela pessoa que não tem zelo e não tem também entendimento. A pessoa zero à direita, zero à esquerda. Mas se essa pessoa entregar a vida dele a Cristo, pode mudar. A gente entra na igreja, ouve uma mensagem agora, no dia seguinte, no próximo culto, o pastor pergunta sobre o que eu falei no último culto. Mas as pessoas nem lembram, porque o diabo, você sai da igreja, ele vai, que representa que essa ave que vem e come a semente, é uma figura de Satanás. Ele vem e tira da mente da pessoa a palavra para que a palavra não possa produzir. Porque o diabo sabe o poder que tem a palavra de Deus. Então esta pessoa que não tem zelo no sentido espiritual e nem entendimento, é aquela semente que caiu à beira do caminho. Veio as aves do céu e comeram-na. A segunda semente, ela é lançada nos pedregais. Esta segunda semente é diferente da primeira, porque ela já brota. Mas ela não tem como enraizar devido de ser um solo rochoso. Então ela vem, brota, cresce, mas em seguida acaba morrendo porque não enraizou. Esta segunda pessoa aqui, ele é aquela pessoa que tem, por exemplo,
o entendimento, ele entende, mas ele não tem o zelo. Vamos ver mais adiante aqui, para você entender melhor. Ele tem o entendimento, porém ele não tem o zelo. A terceira pessoa que nós vamos ver aqui, você vê que a terceira medida de semente, ela é semeada entre os espinhos. Ela brota, mas os espinhos vêm e sufocam e ela chega a morrer também. Essa é aquela pessoa que, apesar de ter o zelo, mas não tem o entendimento, certo? E a quarta medida de semente é aquela que cai em boa terra. Aquela boa terra que foi arada pela pessoa gloriosa do Espírito Santo, né? A terra arada pelo Espírito Santo, aí ela produz 30, 60, 100 por uma semente. Vamos ver detalhadamente aqui no versículo de número 19, porque Jesus narra essa parábola. O discípulo chama Jesus à parte e pergunta: por que o Senhor fala a nós por parábola? Aí Jesus diz: porque a vocês é dado conhecer o reino de Deus. Quando lemos o Salmo 78, o verso 1 e o verso 2, o salmista diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca, abrirei meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui já está, há mais ou menos 1050 anos depois, essa profecia se cumprindo literalmente na vida de Cristo, quando palmilhou ali na região, na terra da Palestina. O verso 19, Jesus agora vem trazer o esclarecimento para o discípulo, porque Jesus estava ali à beira do mar, ele havia saído de casa, possivelmente da casa do irmão Pedro, né? Ele está junto ao mar ali, e Jesus começa a trazer esse ensinamento. Os discípulos, a princípio, não entenderam também, as pessoas ouviam, mas não conseguiam entender. Aqui, o versículo 19, Jesus começa então a decifrar essa parábola. E no primeiro aqui não vê que a pessoa, ele não tem zelo e nem tem entendimento. Diz assim o verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata, que é a ave, né? A que foi semeada. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então esta pessoa não tem o zelo e nem tem o entendimento. Vamos ver agora a segunda pessoa. De repente você não faz parte desse primeiro grupo, e eu louvo a Deus se você não faz parte desse primeiro grupo, né? O segundo grupo é aquela pessoa que tem o zelo, porém não tem o entendimento, certo? É a pessoa zelosa, quer cuidar, mas o entendimento, o conhecimento ele não tem. Vamos ver o que diz aqui o verso 20. Porém, a que foi semeada em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ele tem o zelo, né? O cuidado, certo? Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. Chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Quantas pessoas que você conhece, que hoje estão paradas no evangelho? Eu fui na igreja, mas não deu lá. Eu vi coisa lá que eu não me agradei. Aí culpa o pastor, culpa o porteiro, vai culpando um, culpando o outro. Essa pessoa aqui é aquela pessoa que talvez tenha o zelo, mas ele não tem entendimento, ele não consegue entender que dentro da igreja é formada por pessoas humanas, pessoas cheias de falha, pessoas que o Espírito Santo está trabalhando na vida deles, na minha vida, na vida de cada um de nós. E as pessoas, por ter o zelo, mas não têm um entendimento, eles não conseguem entender isso aqui. Vamos agora à terceira classe de pessoa. Essa pessoa aqui, ele tem um entendimento, porém falta o zelo. Diz aqui o verso 22. A que foi semeada entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, sufocam e a palavra fica infrutífera. Ou seja, este terceiro grupo aqui é a pessoa que tem um entendimento, porém não tem o zelo, não é zeloso. Ele entende, chega ali, entende da palavra de Deus, das coisas de Deus, mas aí ele aceita Cristo. As coisas, a princípio, estavam tudo muito difícil, né? Em aceitar Cristo. Está desempregado, está doente, Jesus curou, Jesus abriu as portas para ele, e essa pessoa agora começa, apesar de ser uma pessoa entendida, mas ele não tem o zelo de se alicerçar na rocha que se chama Cristo. Aí ele começa a ganhar bem, começa a mudar a posição, já não vem mais nos cultos, começa a negligenciar, inventar um fato aqui, outro ali, e aos poucos ele vai se afastando do caminho do Senhor. A Bíblia fala aqui sobre a sedução do mundo e a riqueza, né? Jesus diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Que darei eu pela minha vida, disse Jesus. Então aqui você vê esse terceiro grupo de pessoas, são pessoas que têm um entendimento, mas não são pessoas zelosas.
nós vimos o primeiro grupo, pessoas que não têm zelo e nem têm o entendimento. Você fala de Jesus para ele, entra de um lado do ouvido e sai do outro. O segundo grupo de pessoas, pessoas que têm o zelo, porém essas pessoas não conseguem entender que ele está ali na igreja, que vai passar por aflição, vai passar por perseguição, né? Ele não tem esse zelo para se manter. E o terceiro, aqui nós vimos, é a pessoa que tem o entendimento, porém não tem o zelo. Ele não zela. Ele acha que dali para frente ele vai conseguir viver sem Jesus. Vira as costas para Deus. Porque Deus abençoou ele. Antes ele bebia, fumava, gastava o dinheiro com todos os prazeres efêmeros desta vida. Agora ele vem e não gasta com bebida, não gasta com cigarro. Claro que Deus vai abençoar essa pessoa, vai prosperar essa pessoa. E essa pessoa agora começa a enveredar pelas bênçãos, a prosperidade. E aí aos poucos vai abandonando a Cristo, abandonando o primeiro amor. Então esta pessoa até tem o entendimento, mas não tem o zelo, não procura enraizar, alicerçar a sua vida em Cristo. E o quarto grupo de pessoa está aqui no versículo 23. A que foi semeada em boa terra é a que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Esta pessoa é aquela pessoa que aceita a Cristo, mas ele sabe que o caminho ele é apertado. Jesus disse que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são muitos os poucos que trilham nela. Você vê que o caminho para a eternidade com Cristo, a porta é estreita, o caminho é apertado. E você tem que ter este entendimento, que você vai se entregar a sua vida a Cristo. Ao você se entregar a sua vida a Cristo, você vai ter 3 grandes inimigos que vão estar lhe chacoalhando para levar você a desistir. Primeiro, o primeiro inimigo do homem é a nossa própria natureza. A natureza que herdamos de Adão, né? A nossa natureza. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Porque a nossa natureza, o velho Adão, está dentro de nós, adormecido. E se nós dermos lugar a ele, certamente, ele vai vencer o novo Adão que é Cristo. Mas não permita que isso aconteça. Você tem que alicerçar a sua fé, não na religião, não na filosofia, mas em Cristo. A pessoa que tem o entendimento e a pessoa que tem o zelo, ele entende as coisas divinas. Estávamos aí há aproximadamente, quase um mês atrás, no dia 12 agora do mês passado, nós vimos aí, dia 12 de outubro, né? No Brasil, para alguns brasileiros, a Aparecida é a padroeira de alguns dos brasileiros. Para mim eu não tenho isso, mas as pessoas que não têm Deus, ali em Belém do Pará a gente via o Ciro de Nazaré. A ideia minha aqui não é criticar isso aqui, mas é mostrar para você pessoas que têm um zelo por uma determinada religião, mas não têm um entendimento. As pessoas beijando ali aquelas imagens em forma de gratidão pela cura, pelo um benefício que recebeu. Quem curou essa pessoa foi Deus, não foi aquela imagem. A Bíblia diz que as imagens elas têm boca, mas não falam. Elas têm olhos, mas não vê. Elas têm mão, mas não apalpam. Nenhum som sai da sua garganta. E o salmista no Salmo 115, se você acha que eu estou inventando isso, você lê em casa o Salmo 115. Pega uma Bíblia católica mesmo aí, para não dizer, isso é a Bíblia dos protestantes, dos crentes, dos evangélicos. Não, pega uma Bíblia católica aí e lê o Salmo 115. E a Bíblia diz que se torna semelhante aos que adoram essas imagens. Então essas pessoas, o que acontece? Desculpa eu ter que falar isso, mas eles não têm entendimento. Se eles tivessem um entendimento, eles não iam ficar beijando ali o pé de uma réplica da Aparecida, uma réplica da Maria, eles não iam ficar beijando. Eles iam se voltar para Deus e agradecer a Deus, porque o milagre aconteceu, porque Deus atendeu a prece daquela pessoa, mesmo essa pessoa vivendo em ignorância. A Bíblia diz que o Deus deste século ele cegou o entendimento dos homens para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O desejo do meu coração é que Deus possa abrir a sua mente para que você tenha o zelo, mas que você tenha também o entendimento de entender que a salvação não é por mérito próprio. A salvação é só por meio de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, não cochile entre 2 pensamentos. Entregue a sua vida a Jesus. Aceite como Senhor pessoal de sua vida. Esqueça as velhas tradições, as suas religiões e se volte para Cristo.
Reconheça que é um pecador, corra para Jesus, aceite Ele como Salvador pessoal de sua vida e Ele vai mudar a tua sorte. Que Deus possa nos abençoar através dessa mensagem e que você possa não desistir de Cristo, mas se voltar cada dia mais para Cristo. Haja o que houver, as aflições, as perseguições, as adversidades, mas fique com Jesus, porque a eternidade é logo ali. E nós precisamos entrar nessa eternidade e ouvir aquelas palavras de Jesus. Vinde bendito de meu Pai, tomai posse no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.